todos que se mobilizaram para, de alguma forma, estar aqui com a gente nesse momento e nos apoiar nesse processo de transição, acho que a gente pode chamar assim, que a Fundação, a faculdade está passando novamente. Né? Eu vou passar, para começar a nossa assembleia, eu vou passar a palavra para a Raíssa Gregório, que teve como presidente aí nos últimos anos, e ela que puxou essa conversa, ela que sugeriu que a gente fizesse essa assembleia. Eu acho que na sequência a gente pode passar também para algum membro do conselho que se inscreva aí para se pronunciar também, e em seguida a gente abre para todo mundo. Queria pedir para a gente usar o chat para fazer aí uma inscrição de falas, também para a gente usar, para colocar nossas perguntas aí, para a gente não interromper a fala dos outros, e pedir para a gente manter os nossos microfones desligados aí durante o processo, tá bom? Raíssa? Oi, boa noite a todas, todos, todes. Que bom que a gente conseguiu reunir uma quantidade significativa de pessoas e diversa. Crítico que precisa de urgência sair dessa UTI, né? Boa notícia que o Fernando falou sobre a devolutiva do MEC. Isso provou quanto o lastro cultural da faculdade é importante para ainda continuar tendo uma nota 3. Isso deve ser nitidamente o trabalho e o esforço de quem ficou fazendo a parte mais dura. Mas agora é para frente, é a gente buscar resolver esse problema de forma colegiada e explorar aquilo que a gente não conseguiu executar, que foi as trocas culturais externas, com quem tem recurso, com quem pode captar, quem pode fazer, de fato, alguma coisa nesse sentido. Então, para encaminhar, eu gostaria de dizer que a gente podia já começar a pensar na próxima data desse encontro. Se alguém pode fazer isso também de forma presencial, a gente tem espaço para isso. E se a gente consegue cumprir esse prazo solicitado pelo Ministério de 30 dias. Há 2 impasses. Nós temos ainda alguns membros efetivados no Conselho. A gente preenche esse Conselho com as vagas ou dissolve todo mundo e faz uma nova eleição. Essa é uma indagação que faço. Primeiro impasse, né? Impasse não, a dificuldade que se apresenta. E isso tem que ser bastante divulgado, todos sabem, dentro da faculdade e fora da faculdade. Eu acho que a Débora falou bem também quando diz que a gente pensar na história da Universidade Distrital vai demorar muito. Eu estou trabalhando na faculdade há mais de 15 anos e sei que isso não é uma brincadeira. No dia seguinte vai começar a operar dentro da universidade com o governo sanando os problemas. Não vai por aí. Então a gente tem que achar mecanismos de subsistência nesse primeiro momento para chegar até essa saída honrosa, que seria a Universidade Distrital absorver esse legado da Ducina. É um caminho bom esse. Tem outras possibilidades? Tem. Mas a gente tem que sentar e discutir se ela consegue se arrastar até esses 3 anos a ponto de ter essa possibilidade mais real, a da universidade. Então, eu, para encerrar minha fala, me disponho, como sempre me dispus, a ajudar, com as minhas limitações, a integrar esse grupo que está buscando essa solução. Então, me disponho, com o meu pouco tempo, mas disponho a ajudar vocês. E, como devolvi a pergunta do promotor, estou sim no conselho até a sua data de novembro, mas concordo que a gente precisa não esperar esse novembro. Pode ser retomada uma nova chapa, pode ser retomada uma nova, um conselho, dissolver tudo. Eu também estou disposto a isso, tá? E valeu muito estar aqui ouvindo vocês. Eu acho que a gente está, de novo, num novo nascedouro, talvez uma fênix, né? Vamos torcer para que isso dê certo. Era isso que eu queria falar. Não sei se tem mais alguém inscrito. Raíssa está inscrita. Não vai, Raíssa. Os outros conselheiros podiam dar uma palavra também, gente, para a gente... Porque a partir de vocês a gente começa a ter consensos. Eu gostaria que os outros conselheiros se colocassem. Eu gostaria de lembrar também algo que eu esqueci na minha fala inicial,
que a convocação do comitê de crise surge também para apreciação de uma proposta que veio de uma outra formação de conselho, por um antigo colaborador da faculdade, o Davidson. Então, a gente chegou num cenário, e eu soube também, o Ministério Público já não se comunica comigo, né, a minha renúncia já entrou em vigor, então, acho que a construção dessa agenda tem que ter uma celeridade, sim, porque eu já, quando fiz o meu processo de renúncia, e fiz ainda num sentido mais de urgência, porque até então eu tinha recebido uma carta de demissão, tanto da Liana Farias, executiva, quanto da nossa gestora financeira, Marina Falcão, que também acho que pode falar, as duas podem falar um pouco do raio-x da faculdade. Nós operamos o comitê de crise com esse cenário, com essa urgência e com esse desespero de não ter um conselho e de não ter uma equipe também, né? Então, hoje, acho que talvez a gente opere aí com uma tranquilidade maior dentro desse novo cenário. Mas a gente precisa estabelecer uma agenda logo, porque isso já está construído há 1 mês e meio, né? Está em vacância. Como é que a gente opera? Quem é o representante legal hoje da instituição? É preciso que isso aconteça. E é preciso que isso aconteça de alguma forma hoje. Então, por isso, eu gostaria mesmo que o Conselho se colocasse e peço que saia com uma data de reunião, que saia com uma data de eleição, para que a gente preencha essa vacância de representação jurídica. Eu, de fato, cheguei no meu esgotamento por um cenário que parece que se alterou, mas está instituído desde o dia 5 de julho. Então, eu gostaria agora de ouvir dos conselheiros. Só lembrando, fora essa proposta do Davidson, apareceu no momento da última reunião que eu tive com o Ministério Público, uma outra proposta, da qual nós não tivemos conhecimento. Acredito que o professor Fernando Reinoso conheça, seria interessante também se colocar aqui, para que todos tomem conhecimento das diferentes possibilidades. É isso. Então, acho que está aí Paula, talvez, do Conselho também, para falar. Não sei quem mais. Paulo Foina disse que viria. Então, vamos encaminhando enquanto isso, tá, gente? Vamos encaminhando. Eu acho importante a gente sair com a data da eleição e pelo menos 3 próximos encontros. Porque isso vai precisar ser gestado, entendeu? E aí a gente pode trabalhar com os conselheiros e algumas pessoas que podem se dispor. Eu acho importante, nesse momento, compor esse grupo, tendo professores, tendo alunos, tendo colaboradores, porque é um grupo de transição e a gente vai precisar, mais ou menos, tomar algumas decisões imprescindíveis, né? E a data da eleição, para já começar a fazer uma papelaria, primeiro uma papelaria de convite, quem queira se inscrever, pode pegar o edital da última eleição, porque é só a modelagem, Liana. Então, já tem esse edital de chamamento, entendeu? Enquanto isso, nós vamos atrás da mobilização. Acho interessante essa fala do maestro, de repente, quem é conselheiro e quer ficar, a gente faz uma eleição para composição do restante do conselho, porque nós temos pouco tempo e não vai ter muito mais gente no planeta que queira e tenha tempo a se dispor. Gente, tipo, a gente está nessa situação porque a gente está nessa situação, vamos jogar real. Então, para ser combativo, a gente tem que se confrontar com o problema. Senão a gente vai ficar aqui se reunindo, falando e não tomando posições. Então, vamos aí colocar umas 3, 4 datas no chat. Liana, vê aí
eu meio que tomei a frente para você ir pensando nessas Não, coisas. eu te agradeço, na verdade, Débora, porque assim, eu também estou esgotada, a Marina também está esgotada, a gente não tem equipe, sabe? A gente está absolutamente sozinho, né? Sem conselho, até as nossas tomadas de decisão são sozinhas, né? Por exemplo, a professora Marcela está perguntando a respeito do vestibular. Por exemplo, por que a gente não abriu o vestibular? Isso foi uma decisão que eu tomei com a Marina e com o Fernando, entendendo o quadro de insegurança, né? Como a gente vai se comprometer com mais pessoas? A nossa entrada para o vestibular tem sido de 10 alunos por vestibular, né? Numa média de 10, 12 alunos. Os últimos 3 semestres foram assim, pelo menos, os 4 semestres, se eu não me engano, ou mais, né? Fernando tem até um gráfico disso. Mas, assim, a gente colocar cada vez mais pessoas e a gente não conseguir entregar uma grade adequada, né, que tenha uma continuidade, que seja fluida, a gente optou por a gente fazer isso aqui. Vamos parar, vamos conversar com todo mundo que tem interesse, que já participou, que já passou por aqui, para a gente entender o que de fato é o mais coerente. Então, a gente optou por não fazer o vestibular, mas a gente abriu para rematrícula, para segunda graduação, enfim, a gente vai ter um ingresso, inclusive, se tiver um número que a gente listar ali daqui a um mês, como a gente faz a prova especial de vestibular, se tiver 20, 15 pessoas, 10 pessoas interessadas nos nossos contatos, a gente faz uma prova de vestibular, mas a princípio a gente não gastou energia numa divulgação e numa mobilização para fazer um vestibular, por conta desse quadro todo. Né? Então, essa tomada de decisão, por exemplo, foi uma coisa que a gente fez sem respaldo de conselho. Era eu, a Raíssa, o Fernando e a Marina conversando o que a gente acha melhor, assim, meio diante dessa situação. Mas, enfim, temos aqui inscrito o Paulo e a Cris também. Eu concordo com as datas, e assim, só fazendo... Alguém está falando? Acho que tem um microfone, tá. A gente, sobre as datas, gente, assim, a gente tem urgência, né, sobre essa eleição, sobre essa dificuldade, inclusive, de falar com o conselho. A gente tinha 3 conselheiros, a gente consegue ouvir só 2, né, tem 5 conselheiros, a gente consegue ouvir 2, a Lívia, na hora que a gente chamou, ela acabou até saindo da reunião, não sei, mas a dificuldade é assim constantemente, a gente não tem, de fato, um conselho que se comunique com a área, que opine, que participe, tem sido assim nesses quase 2 anos que eu estou aqui na Secretaria Executiva. Então... Gente, eu estava... É mais essa questão que eu queria deixar claro também. Mas eu tô com... O que eu estou falando aqui já é os encaminhamentos que a Débora sugeriu, que são das datas, para mim é urgente, né? A gente tem que, por mim, de 10, uma semana, uma vez por semana, no máximo de 10 em 10 dias, a gente não tem mais um mês, 2 meses para isso, né? Se a gente for fazer pelo prazo do Conselho Real, que é até novembro, a gente tem que correr. E como a gente não quer isso, a gente tem que voar, né? Então, assim, a ideia é que a gente pegue um na mão do outro mesmo e decole junto, sabe? Então, o que vocês puderem oferecer de disponibilidade, a gente aqui está gritando por socorro mesmo, para que tenha o engajamento. E como a Lívia falou, engajamento, precisa mobilização, a gente só está engajado para ter mobilização, né? Não adianta a gente simplesmente, muito bom ver pessoas que não são da comunidade, assim, dos professores, então pessoas da cidade, tem algumas pessoas aqui que eu vejo aí que houve uma mobilização dos conselheiros, na comissão de crise, de fazer esses convites, porque a gente tem que botar essa história na rua, sabe? A gente tem que fazer barulho e movimento, porque senão, assim, cara, a situação está complicada. Alguém me pediu para falar um pouco, a Raíssa pediu para falar um pouco do panorama da fundação, não mudou dos últimos tempos para cá, né? A gente continua com um déficit mensal de quase 20 mil, né? A gente agora, a gente tem as nossas entradas de aluguel, que uma das fixas, que são das mais importantes, que é a da Vivo, eles vão rescindir o contrato, a gente está 2 anos sem energia, a antena não funciona, eles vão rescindir o contrato com a gente. Então, assim, cara, são prejuízos absurdos que sem articulação, sem a gente conseguir dar passos maiores, a gente vai estar só se sufocando,
né? Então, o que a gente tem de vitórias é que, apesar de a gente estar com salários atrasados, a gente está conseguindo pagar com integralidade. Já desde dezembro e de março, né, essas duas datas, a gente conseguiu começar a recolher o FGTS, o INSS. Então, assim, a gente tem algumas vitórias de organização administrativa, como a digitalização das pastas, a organização das pastas e do arquivo da faculdade e da fundação. Tem alguma coisa institucional que a gente consegue organizar, mas a verdade é que a máquina em si tá com as peças quebradas, tá sem graxa, tá sem energia, né? Então, vou passar aqui a palavra para o Paulo e para a Cris, e a gente seguir nesses encaminhamentos de sugestões de datas. Por mim, é uma vez por semana, por mim, é no máximo de 15 dias, e tudo mais que vocês puderem sugerir é bem-vindo. Pode botar aí, quente, se você quiser tomar frente dela. Não tem frente, não, aqui é todo mundo na mesma direção. Liana, algumas coisas que eu queria falar, a Débora já comentou, que é sobre fazer uma nova eleição urgentemente e sobre essas 3 datas para as próximas 3 reuniões. Mas uma curiosidade minha que eu tenho é, a faculdade está sem energia há quanto tempo? A faculdade acabou a energia 5 dias antes da pandemia. A gente está, no mesmo tempo de pandemia, a gente está de falta de luz. E você, essa dívida com a SEB já foi negociada ou está... A gente tem uma dívida com a SEB de aproximadamente R$175 mil. Ela já foi negociada, ela vem desde 2010, a última parcela mais antiga, se eu não me engano, é de 2010. A gente já fez algumas negociações em outros momentos que deixaram de ser pagas. Então, a nossa primeira saída, né, a nossa primeira parcela para uma nova negociação é um valor muito alto. Mínimo que a gente conseguiu negociar, levando o senador, falando com o presidente da SEB 2 vezes, 3 vezes já tive lá todo ano, todo semestre a gente vai lá umas 2 vezes pelo menos, foi de parcelas de 30 mil para início, né? Então, assim, seria 90 mil de entrada, dividido em 3 vezes, foi o melhor dos mundos que a gente conseguiu. A gente já levou uns 3 senadores lá, um bando de gente aí para tentar ajudar, mas a gente não conseguiu uma negociação melhor. Agora, com essa mudança da SEB, a gente estava com uma expectativa de que a gente ia conseguir ter uma melhor entrada. O Cacá acho que até chegou a fazer alguma movimentação sobre isso, não sei se conseguiu alguma coisa, mas é isso, assim, quem já esteve lá, a Cris, a Débora, as ideias são facilmente listáveis, mas elas são muito difíceis de ser executadas por 3, 4 pessoas que estão ali, sabe? Então, assim, a gente não tem braço suficiente, não é nem questão de tempo mesmo. Tempo a gente pode até fazer, o problema é conseguir a articulação, conseguir alcançar o tamanho do problema, né? Então, é isso, com a SEB a situação é essa, a gente está já há quase 2 anos sem energia, 1 ano e meio sem energia, com uma dívida altíssima e com parcelas altíssimas que a gente não conseguiu pagar. Beleza, obrigado. Vou refletir sobre isso. Só essa minha fala. Cris? Eu vou com você aí também, nesse sentido. Eu queria fazer um comentário antes de retomar. Eu imagino a tua aflição, Liana, porque eu estive nesse lugar e é esgotante, porque existe uma série, quando eu peguei eram 26 anos de problema. Né? A Débora tinha a missão de fazer o conselho a jato, né? De uma instituição em plena intervenção. Aí eu chego. Aí, quer dizer, você pega e ainda, tinha um fiozinho ali, né? Da posse, porque quando eu peguei não tinha fio nenhum, tinha lixo, né? Bagunça, assim. E um pouco, claro, o que tinha de organizado foi a partir da gestão da Débora, que dava para a gente perceber algum rumo, mas, assim, obviamente ela tinha uma eleição, ela não podia. Mas eu queria compartilhar com vocês o seguinte, quando a Raíssa nos procurou, Liana, até para ficar claro isso, foi o seguinte, vocês estavam nessa situação, o conselho brigando, que teve problema, e o procurador, e o promotor não responde, né? Ele não responde, o Evandro, ele não tem a mesma velocidade das necessidades, mesmo numa situação como ele mesmo me disse várias vezes. Eu tenho a insolvência pronta, Cacá, e na época, acho que foi a minha última reunião com o Ariel ainda, foi que ele disse, eu estou com a insolvência pronta da instituição, lembra, Cacá? Que o Evandro falou, daí o Ariel disse, não é bem assim, mas assim, sempre teve essa situação, olha só, está muito difícil, a gente está com a insolvência pronta. Então, ela diz o seguinte, a gente tem uma proposta do Davidson, que eu tenho medo de assumir isso sozinha, porque não tem o número, o valor, quem e como exatamente.
Nós já havíamos trabalhado na possibilidade de ter um Itaú Cultural, a Débora citou o Cicobi, e a gente procurou, ligou, o Guilherme Reis ligou, ligamos para Eduardo Saron, tentamos fazer, entendeu? Só que a galera falou o seguinte, nesse cenário no país, não tem condições. Aí eu vejo o seguinte, assim, até como, se vocês vão ficar, você e Marina, eu acho que já é a primeira boa notícia que eu tenho na noite, porque é uma situação de estabilidade na instituição. Segundo, se vocês vão fazer agora o conselho, Liana, eu acho que sim, vale formalizar um pedido imediato do conselho, e eu ia te sugerir o seguinte, faz um comitê, assim, talvez a partir de hoje, de nomes, que a partir de agora você já possa ligar e pedir ajuda, entendeu? Porque você está sem condições de trabalho, você não tem luz no seu trabalho, você está usando a sua casa para trabalhar, e você tem uma situação absolutamente... como é que eu vou te dizer, frágil de lidar, tanto pela instituição, quanto pelas dívidas que a gente sabe, a cada dia daquele lugar funcionando é uma dívida de INSS, é uma preocupação, é um problema, por mais que você faça tudo certinho e você se dedique 29 horas por dia, sempre tem um problema. Então, as minhas falas aqui vão ser sempre no sentido de preservar vocês, porque eu acredito que existem mecanismos legais para isso, nós temos que, de alguma forma, cobrar um pouco mais do promotor para que você tenha respostas, porque você, afinal de contas, vai responder por ela nesse momento, sem presidência e com conselho, sem a composição adequada, e eu estou falando de um processo legalista, e eu tenho trabalhado com isso todos os momentos, eu estou falando com vocês e fazendo emenda para a MP 1018, que acaba com o cinema brasileiro, tá? Amanhã vai ser o dia de votação. Então, assim, o que eu estou te falando é absolutamente legalista. Eu estou querendo dar uma ajuda nesse sentido. Então, estabelece um comitê de pessoas para te ajudar. Eu tenho o meu tempo esgotado, mas acho que já de agora ajudo, sabe, para ler documento, ler edital, analisar a questão legal. Eu faço isso todo dia, 16 horas por dia eu faço isso. Não tenho problema em ajudar, em lutar alguma coisa. A gente, de repente, precisamos marcar reunião com o deputado, com comissão de cultura, pedir uma carta de apoio, contem comigo, é isso que eu queria dizer para vocês. E acho fundamental, Liana, também, que em todos os trâmites que você faça a partir de agora, que você está sozinha, sempre tenha a ata da sua equipe das reuniões e cumpra o estatuto, rigorosamente. Porque dessa forma ninguém vai poder te criar qualquer questão de dúvida em relação à tua gestão nesse momento frágil. Tá? Porque eu acho que é a melhor forma. Na dúvida, cumpre a lei, cumpre o estatuto, cumpre o que está escrito. Porque você dali está resguardada pelos teus atos, e sempre em ata aí com o professor Reynoso, que é maravilhoso, com a Fabiana, que é uma pessoa também admirável. Eu não sei como é que está a situação do Cacá, porque quando nós estávamos no comitê, ia ter as reuniões, e como a Raíssa resolveu pedir a saída, eu acabei não lendo a última ata, Cacá, porque o promotor, né, quer dizer, o promotor deu atenção, leu e resolveu, então não cabe mais a minha opinião era aconselhamento, né, era assim, uma pessoa para olhar e dizer, olha, por aqui, a gente olhando o estatuto, Raíssa, é perigoso, a mesma coisa que eu estou te dizendo, Liana, sabe, faça tudo assim bonitinho, documentado sobre as decisões, porque ali é um problema que não é teu, é um problema que vem desde 1996, assim, gravemente, né, eu digo grave, instituição policial, inclusive. Então, para evitar, porque a gente conseguiu sair das páginas policiais, entrar na página de cultura, e também, obviamente, seria testemunha de todos os atos né, que estão sendo conduzidos, que vocês apresentam, porque a gente está vendo o que está acontecendo, inclusive pela transparência que está sendo conduzido. Também faço as palavras da Lívia, aqui estou com saudade. A Lívia, a gente teve muito pouco contato quando eu estava no conselho, ela estava na Secretaria de Cultura do DF, mas eu acho que é isso, a transparência nesse momento vai preservar você e Marina, que estão à frente desse momento, né, desse espaço tão delicado. Tá bom? Era só isso, dar um toque. Obrigada, Cris. Posso, assim, eu me coloco nessa comissão para poder ajudar na questão legalista, documento, preciso de ajuda, precisamos arrumar um telefone, para tu não ter que pensar nisso, né? Eu posso conduzir e ajudar dessa forma, tanto quanto a Débora, porque a gente tem mais facilidade disso por estarmos no governo. Obrigadão, agradeço muito aí vocês, essa fala toda. A Marina quer falar, e assim, eu vou dar a palavra para ela, porque a Marina, vou falar, gente, o trabalho que a Cris fez é absurdo, o trabalho que a Débora fez é absurdo. Agora, eu acho que a Marina deveria ganhar uma placa de funcionária da década,
a gente podia mandar providenciar aí uma placa para ela, porque o trabalho que ela fez no financeiro realmente e na organização, digitalização dos documentos está absurdo, sabe? Então, Marina, fala aí, bota aí a boca no trombone. Oi, gente, vou até abrir minha câmera aqui. Eu fico, ao mesmo tempo, muito feliz, mas eu fico muito triste, porque ser honesta e fazer as coisas do jeito certo é o mínimo, né? Que eu acho que deveria ter acontecido por lá, e não, infelizmente não foi o que a gente encontrou. Bom, a minha fala eu sou muito prática nas coisas, né? Eu acho que uma reunião para falar dos problemas do SINA levaria mais do que um mês a gente relatando esses problemas, e o que a gente encontrou de documento falando dos mesmos problemas sempre são inúmeros, assim. Então, eu acho que para, de fato, as coisas continuarem, essa dissolução do Conselho tem que ser para ontem, para já ter uma eleição da presidência já, porque eu fico feliz também que o Fernando se apegue, né, em nós, tanto em mim quanto na Liana, na segurança de que o trabalho está sendo bem feito, da gente continuar, mas, como todas vocês que passaram por lá, chega um momento de esgotamento, o meu e da Liana também chegou, e assim, sem conselho e sem presidência, eu não vejo a menor porcentagem de eu continuar, sabe? Então, mas se eu ver algum momento que esse conselho vai ser dissolvido e que vai logo ter uma eleição para arrumar um presidente, que é uma coisa difícil, a gente não vai arrumar de hoje para amanhã. E os conselheiros, desculpe a palavra chula aqui, mas parece que fica querendo segurar o osso, roendo o osso. Talvez ninguém queira ser conselheiro, tu volta a ser, mas assim, primeiro a gente desfacela esse de vez, de verdade, e depois retoma um novo conselho, e se você quer continuar como conselheiro, retorna, né? Mas vamos fazer isso para ontem, porque assim, me preocupa muito a questão, por exemplo, de recebimento de mensalidade, que é uma coisa teoricamente boba, né? Mas é boba até enquanto a gente teve a Raíssa, enquanto a gente tinha o nome dela como CNPJ, responsável pelo CNPJ, podia ter uma conta bancária. E depois, eu não posso mais ter. Que segurança que eu vou ter, que eu vou falar, não, professor, você vai receber mesmo que em atraso, você vai continuar recebendo. Eu não tenho essa segurança. Então, se eu já sofro aqui, pagando integral os salários, mas de uma maneira atrasada, imagina se eu falo, agora eu não sei se eu vou receber em dinheiro, porque eu não sei se eu tenho conta, eu não sei quem me representa juridicamente, né? É muito delicado eu continuar nessas condições, eu não posso botar a Laíde lá sem luz recebendo os alunos, né? Então, até são questões, assim, do dia a dia mesmo, que eu preciso de um representante. Não posso mais eu e Diana decidir, né? Em algum momento da minha loucura, da minha cabeça, eu pensei em abrir um CNPJ para poder representar, e eu falei, não, onde é que eu estou me enfiando, sabe? Aí a gente começa a se aprofundar demais, misturar a nossa vida com o nosso trabalho em prol de um problema que não fui eu que criei. Se o problema do Dulcina fosse um problema da pandemia para cá, ok, né? Mas não são 50 anos de problema que a gente está nas nossas costas e tendo que resolver, e agora sem respaldo de ninguém. Então, isso me dá muita, muita insegurança de continuar. Apesar de ter um amor por aquele lugar, mas assim, eu tenho amor, tenho carinho, faço um trabalho bem feito, mas não tenho apego nenhum, a ponto de botar a minha vida, minha saúde mental em xeque para poder salvar um lugar que não fui eu que destruí. Né? Quando sou eu que quebro uma televisão aqui em casa, é eu que pago e tal, mas lá não fui eu, nem Liana, nem, né, foram outras pessoas. Então, assim, pedir muito para que duas pessoas sejam as salvadoras, né, do lugar. Então, assim, quando eu vejo aqui a Débora, me dá muita força, a Cris me dá muita força, mas, assim, no dia a dia, eu vou ter essas pessoas, eu fico insegura, não sei se eu vou ter. Então, eu acredito que, realmente, fazendo essa dissolução logo do Conselho, para abrir uma nova eleição logo, eu acho que seria a solução mais prática da gente tentar continuar ruim, né? Não piorar. A gente continua ruim e vai tentando melhorar, né? Eu acho que é isso, minha fala. Não sei se... uma outra coisa que eu queria falar é que, devido ao acompanhamento, assim, muito de perto da parte de cobrança de mensalidade de aluno, a gente teve uma queda na inadimplência. Mas isso porque foi um trabalho feito de acompanhamento.
né? Quando eu cheguei lá, a impressão que eu tinha era que se o aluno não pagava, tudo bem, ele não pagava. Eu descobri só lá na frente quando ele estava se formando. Então, agora não, a gente consegue ter um controle mais das adimplências porque a gente fica no pé. E querendo ou não, é um serviço que é prestado e ele tem um custo, né? Parece que os alunos também, alguns, não vou falar todos, tá? São alguns alunos muito mal acostumados com o que já foi, que vai empurrando com a barriga, e depois eu vi que tinha mensagem no Comunidade Lucina, não, qualquer coisa você vai lá e negocia que eles tiram muitos juros. Tipo assim, eles estão aceitando qualquer R$10, e isso me deixa muito ofendida, porque se é pessoas que têm amor pelo lugar, não faria esse tipo de coisa, sabe? Não fica chutando o cachorro morto do jeito que fica, igual eu vejo os processos trabalhistas milionários, que eu falo, nem se a pessoa tivesse trabalhado de graça 3 anos, não dava o valor da causa que essa pessoa está pedindo, né? Mas como a gente não tem um respaldo jurídico, a gente tem um advogado que é pro bono, que nos ajuda na camaradagem mesmo, assim, de graça. Eu não tenho nem... E a gente não tinha documento, né? A gente não tinha matéria. Agora que a gente está tendo essas pastas de todo mundo para poder chegar numa audiência e comprovar minimamente o que foi pago. Enfim, eu acho que era isso a minha palavra. Peço aí aos alunos mais cooperação com a instituição, mais militância, que envolva mais os colegas de turma, né, sobre tudo que está acontecendo, porque se a faculdade ainda existe, é porque a gente ainda pensa em vocês que querem estudar e querem se formar na faculdade que é referência. Querendo ou não, por mais que tenham problemas, é uma referência nacional, a Faculdade dos Meus Moraes. É isso. Gente, obrigada, Marina, pela sua fala, obrigada pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua força aí toda, viu? O Cacá acho que tem algumas coisas para falar sobre o conselho, mas a gente tem uma primeira aluna, a Deusina, que se inscreveu para falar. Eu sugiro da gente dar a palavra para ela, se todo mundo concordar. Tudo bem, Cacá? Beleza, Deusina, fica à vontade, a palavra é sua. Oi, boa noite a todos, aos que eu não conheço, né? Aí, tô vendo umas carinhas diferentes. Há um argentino exibido aí que ganhou, entendeu? Bom, gente, boa noite. Eu vi que aí a última informação aí em relação às mensalidades, né? Realmente, aí, assim, teve alguns alunos nesse semestre, me incluo nisso, tá? E fiquei pendente com alguma situação devido ter ficado desempregada, e aí o dinheiro que eu recebi lá na empresa, que, tipo assim, mandaram embora, mas não acertaram direitinho, né? E aí tentei entrar no seguro-desemprego também, e aí deu um problema na caixa, e para resolver, me pediram um histórico, aí manda esse histórico, e assim, graças a Deus que Deus me abriu outras portas, e eu voltei a trabalhar dia 7, agora, e até falei com a professora Fabiana, aí eu mandei uns e-mails, né, aí para os contatos da faculdade, e, assim, estou querendo regularizar minha situação, porque eu estou indo para o 7º semestre, e, assim, para mim é uma realização estar fazendo a faculdade aí na Ducina, entendeu? Então, assim, para mim é uma honrar com meus compromissos e terminar minha faculdade e também estar podendo ajudar, né? Porque assim, a gente sabe que os alunos não colaboram com a mensalidade em dias, prejudica outras pessoas, e pessoas importantes que faz com que a gente esteja tendo essas aulas, né? Então, eu peço desculpa, tá? Em primeiro lugar, não foi minha intenção, mas devido à situação mesmo. Deusina, deixa eu te falar. Não, se todo caso fosse como o seu, Deusina, eu ia estar muito feliz. Né? Porque, assim, o que eu venho trazer com relação aos alunos, na verdade, quando eu falo, são alunos que agem de má fé mesmo, que eles vão pagando apenas a matrícula para iniciar um semestre e não pagam mais nenhuma mensalidade. E a gente, enquanto instituição de educação, a gente não pode impedir que o aluno estude por falta de pagamento. Só que aí você vai ver no histórico do aluno, ele paga sempre somente a matrícula. Tem aluno que se formou que tem aí 15 mil reais de dívida. Né? Então, assim, o seu, você pode ficar tranquila, Deusina. Em tempos de pandemia, a gente super entende, super compreende que a situação não está fácil para ninguém.
né? Que existem esses momentos que a gente fica mais vulnerável e que não consegue arcar com uma conta ou outra, isso é normal, tá? Não quero que você se sinta mal. Eu falo daqueles que agem de má fé, que a gente sabe quem são essas pessoas que agem de má fé mesmo, não sei se para prejudicar a instituição, eu não sei se para dar uma desperta, né, que acha que a gente vai aceitar qualquer coisa no futuro, e aí a faculdade não vai se sustentando. Mas quem me dera Deus, se todos esses casos que eu estou falando fosse como o seu é café pequeno, tá? Você pode ficar tranquila, graças a Deus você conseguiu aí um emprego, você vai conseguir honrar com as suas contas, está tudo certo. E fui convocada agora para uma emergência, que tem uma rede quebrada ali no início da IPTG em Águas Claras, né? E como eu tenho uma formação em técnico de segurança do trabalho, que foi essa empresa que me contratou, aí agora eu estou indo para lá agora à noite, porque vai estar umas equipes lá para não ter nenhum imprevisto de acidente, né? A gente não sai nem na Record, nem da FTV, que algum funcionário se machucou. Maravilha. Ainda assim, é um trabalho que ajuda todos nós. Muito obrigada por essa profissão. Agradeço a todos. Desculpa aí também, assim, eu estar me metendo, eu sei que é uma reunião de conselho e tudo, mas aí como vocês me deram a oportunidade de estar participando, né? E aí agora eu vi que coube-me a me dar uma explicação, né? Então, logo eu vou estar resolvendo aí minha situação com vocês, tá bom? Muito bom te ouvir, Delvina. Muito bom te ouvir. Obrigada pela sua fala. Eu vou aproveitar para falar uma coisa, que o MEC, entre as coisas que o MEC avaliou da nossa instituição, vocês estão ouvindo bem? Tá mais ou menos. Tá ok. Oi, melhorou? Melhorou? Então, uma das coisas que o MEC avaliou na última reunião que a gente teve lá na visita do MEC, eles falaram sobre garra, sobre paixão, sabe, sobre dedicação, sobre uma equipe concisa, olhando para a mesma direção, e eles falaram sobre um olhar humano que a nossa instituição tem, né? Então, assim, isso que a Deusina está trazendo, a resposta da Marina, e tem a ver com que ela, né, que a gente estava falando sobre a diminuição dessa inadimplência. De alguma forma, a gente está, apesar de todas as nossas dificuldades, tanto os alunos quanto os professores, quanto, né, a gente aqui da gestão, a gente está se entendendo, sabe? A gente está se olhando no olho, a gente está se respeitando, a gente está se, né, tentando dar a mão e se ajudar a seguir em frente. Então, que seja essa energia que motive essas nossas próximas reuniões, esses nossos movimentos, nesses encontros, mas também no nosso dia a dia, nas nossas articulações para a causa, né, da Dulcina. Então, cada um de nós receba aí esse movimento dentro da gente, de ativação dessas energias, dessas sensações. Cacá, eu acho que agora, para a gente encerrar, a gente já está indo para 2 horas de reunião, acho que a gente podia trazer a fala do Cacá aí com essas questões do conselho, da eleição e tudo mais, as informações que ele tem para trazer, e aí eu sugiro que a gente já pegue aí essa agenda dos próximos 3 encontros. Para mim, gente, de verdade, é urgente. Então, assim, se for uma vez por semana, se der conta, se vocês acharem que tem matéria para isso, que bom. Se não, se for de 15 em 15 dias, a gente faz toda segunda, uma sim, uma não, ou como vocês sugeriram. Eu queria ouvir um pouco de vocês, quem quiser botar no chat aqui o que acha, né, de uma semana, 15 dias, e a gente vê e fica com essa data de segunda, esse horário, como esse nosso encontro, tá? Cacá, você está por aí ainda? Você pode falar? Tô sim. Bom, olha, acho que foi super importante ouvir todo mundo. Sendo prático, nós temos um problema para resolver, o promotor mandou esse ofício dizendo que nós fizéssemos a eleição até o dia 31 agora e elegesse não conselheiros, mas um presidente, uma presidente para a fundação, sob pena de responsabilização das pessoas que fazem parte do conselho, né? Então, eu sei que o Fabiano recebeu esse documento, a Lívia, a Paula, né, o Ariel, o Paulo Foina e o Cledson também podia entrar em contato com ele, porque a gente ainda tem essa questão, nós temos uma questão jurídica e uma questão de fato, né? Na questão de fato, uma coisa que nós tivemos várias pessoas que fizeram parte do conselho e sempre participaram das reuniões e outras que não participaram, e acho que por falta desse entendimento de mobilização, a gente sabe que um grupo muito diverso, né, foi difícil da gente conseguir caminhar em várias questões, e acho que daí
a renúncia de várias pessoas que fizeram parte desse conselho, mas temos aqui ainda algumas pessoas que fazem parte. Então, acho que como proposição, como as pessoas foram falando, acredito que seja difícil a gente conseguir um consenso de renúncia coletiva, tá? Mas eu me coloco à disposição aqui que, se isso for acordado, não tem problema, eu renunciaria numa boa, mas não acredito nisso, porque a gente nunca conseguiu fazer isso para fazer alteração de estatuto, ou para sequer conseguir quórum para as reuniões, para reunir todo mundo, sempre foi uma dificuldade. Então, nós temos ainda algumas pessoas, precisamos caminhar, e caminhar nesse momento não é só a gente colocar novas pessoas dentro do conselho, mas sim colocar uma pessoa que assuma a presidência da fundação, o que é um pouco mais complexo do que a gente colocar novos conselheiros, porque acho que conselheiro vão aparecer várias pessoas querendo, mas talvez ser presidente da fundação é bem mais difícil. Então, eu deixo como sugestão para que a gente traga na próxima segunda, Eliana, alguns possíveis nomes para compor esse conselho e que também aceitem, se disponham a fazer parte da presidência, né? Nós temos uma presidência que é uma pessoa na presidência com 2 vice-presidências. Então, seria extremamente importante a gente ir atrás desses nomes e, a partir desse grupo aqui, mobilizar, né? E eu me proponho a fazer esse diálogo interno com Fabiano, com Lívia, com Paula, que estão aqui, e chamar o Ariel, o Cledson e o Mário, se eu não me engano, ele já apresentou uma carta de renúncia. Então, vamos pegar as pessoas que ainda estão registradas na ata de posse e conversar também para ver como que a gente consegue fazer. Nós temos aí, se não me engano, 17 a 18 dias. E é isso, né? É o tempo que a gente tem, o tempo urge. Tá bom? Então, essa era a minha fala, eu estou à disposição e vamos construir. Maravilha. Com esse prazo, e acho que então é o ideal a gente fazer todas as segundas, aí nas próximas segundas, até a gente chegar nessa data da eleição. Concordo, acompanho aí tudo isso que você falou, de que a gente tem que trazer pessoas, a gente tem que conversar, a gente tem que se articular, mobilizar, né, para além desses encontros aqui no nosso dia a dia. E, bom, vamos para os encaminhamentos finais. Se alguém ainda quiser fazer alguma fala, não tem mais ninguém inscrito. Fabiano, professor Fabiano, por favor. Tá com aquele probleminha do microfone, Fabiano. Acho que eu conectei. Perfeito. Tá ouvindo agora? Se a gente for cumprir, Cacá e todos que estão ouvindo, se a gente for cumprir o que o promotor está solicitando, a gente esbarra em algumas questões. Uma delas é a falta de quórum para realizar. Mas a mais crucial é saber se, dentre os que estão seguindo a orientação do estatuto, que tem que vir desse grupo, dentro dos que estão, tem alguém em condições de assumir. Se não tem, o caminho mais razoável é realmente esse grupo, organizar uma eleição, tudo pronto, presidentes e conselheiros. Que eu, particularmente, não quero ser presidente, não me candidato a presidente. Não sei se você tem interesse. Mas a gente precisa saber de hoje aqui, desse grupo pequeno que restou do conselho, se tem alguém em condições de querer ser presidente. Porque ele poderia fazer o caminhamento até novembro e ir preenchendo o conselho e se deparando com uma nova eleição em novembro, aí sim com um presidente com 4 anos para fazer a gestão sobre o patrimônio e etc. Porque agora, arrumar também um presidente de última hora, se a gente saber a estrutura, a meta, as possibilidades, eu não sei se é tão razoável. Então, tem esses 12 caminhos que eu tomei como reflexão para a gente fazer encaminhamento. Cumprir rigorosamente o que o promotor está dizendo é pegar os conselheiros que estão vigentes e desses, perante o que está previsto no estatuto, tirar dali, dos seus membros, dos seus pares, o presidente. Isso é o que está escrito no estatuto. Se a gente vai dissolver o conselho como um todo, aí sim precisa se sentar esses que ainda estão remanescentes para organizar essa eleição com essas datas que a gente pode estar organizando a partir de segunda-feira ou montando esse calendário. Era isso que eu queria falar. Então tem esses 2 pontos. Tem alguém do conselho que está presente que se dispõe a ser presidente? É a primeira pergunta. Essa é a primeira pergunta.
para que a gente possa avançar na segunda-feira. Débora colocou aqui a pauta das reuniões, muito bom, Débora, vamos seguir, vamos acatar isso aí. Paulo pediu a palavra também. Deixa eu pensar aqui comigo. Existe Fabiano, seu áudio está ligado. Minha gente, que eu quero beijar. Fala de novo. Só um minutinho. Lívia? Não. Quem se candidata a presidente? Foi Paula? Peraí, quem foi? Paula? Alguém falou. Gente, Alguém é uma pegadinha. Não faz isso no coração, não, pelo amor de Deus. Alguém falou, gente. Alguém falou. Alguém falou. Ó, quem falou tá gravada a reunião, a gente vai pegar o nome depois na gravação. Falou, tá falado. Gente. Quase por um momento todo mundo ficou feliz, hein? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe um fantasma por trás de um presidente de uma fundação, porque parece que eu vejo que as pessoas elas ficam meio inseguras de se tornarem presidentes de uma fundação. Existe esse monstro? Alguém pode me dizer? Querido, no nosso caso, o monstro é uma dívida milionária. Seu CPF, tudo documento, e todo mundo te processando, e qualquer coisa você responde. Exatamente. Então, tecnicamente, não tem nenhum problema. Pega até seu aluno. Credo. Se tem algum patrimônio, seu patrimônio está em risco. É basicamente isso. Então, a pessoa não tem que ter nada no nome dela, tem que ganhar um salário mínimo, enfim, tem que ter nada a perder. Basicamente isso. Então, Marina, não pode ganhar mais de um salário mínimo ou pode? Não, na verdade pode. A Marina está fazendo, né, uma brincadeira, assim, dizendo da dificuldade que é. Porque se você tiver um Uno, eles podem querer botar teu Uno num processo lá, de algum processo trabalhista, porque você passa a ser o representante, né, da coisa toda. E a coisa toda vem, no nosso caso, vem com um histórico muito pesado, né, são milhões em dívidas. Né? Então, qualquer problema que der, um desses processos pode ir tirando teus bens, né? Isso não. Agora, recentemente, a gente começou a receber, inclusive, umas cartas do Ministério Público encaminhando para antigos gestores, para antigos funcionários, enfim, pessoal da gestão, na verdade, a responsabilização de determinados processos, entendeu? Então, esse é o grande problema. Perfeito. Então, vamos lá, galera. Eu botei um calendário aí. A gente faz o seguinte, a gente se encontra na próxima reunião para montar um cronograma, que agora já está tarde, vamos tentar mobilizar em cima desse grupo essa construção desse calendário mínimo de todas as segundas. Segunda é um dia difícil para alguns, mas para outros é passível da gente conseguir fazer essa construção. Débora, só uma questão de ordem, eu acho que a gente não tem esse tempo todo, não. Só uma coisinha rápida, querida. Amiga, mas não tem que fazer, olha só. Muito simples. A gente tem duas coisas, uma indicação do presidente até o dia 30, que isso é uma protocolar, e aí só pode ser os membros do conselho. E aí, por isso que eu sugeri, segunda que vem, a gente monta um cronograma e discute isso, dia 26 a gente elege o presidente, que vai ficar interinamente. No próximo mês, a gente já toca o edital e já lança o edital dia 30 para novo conselho, entendeu? E nesse edital, a gente discute se a gente vai querer esse edital ocupando as vagas que sobraram, e aí o conselho que já está permanece, ou se a gente renova tudo. Porque a urgência é entregar até o dia 30 para o promotor o nome de um presidente, não é essa a urgência? Segunda urgência, fazer uma eleição. A gente não consegue fazer uma eleição em menos de um mês, amiga. Tem que minimamente construir edital. A gente tem que começar, né? A gente tem que começar, e eu acho que dentro do prazo que a gente tem para entregar a resposta para o Ministério Público, eu acho que esse é o melhor dos mundos, assim, não tem muito como fazer diferente. E a gente tem que lembrar que a gente está 2 anos sem fazer nada, né, gente? Então, se a gente conseguir fazer isso, já é coisa pra caramba, a gente já pode falar com isso.
Eu queria pedir a rapidamente, viabilidade. eu queria Rapidão, comentar o Cris. seguinte. Rapidão, 2 Nós segundinhos. estamos A questão é, com a existe a sociedade viabilidade. mobilizada. Peraí, com a- gente, peraí, gente. Cris, a É Lívia que eu- estava falando, deixa ela concluir. Desculpa, é que e ela passou a depois tu palavra para segue. mim. Ô, desculpa, Cris. Imagina, é que eu não estava te vendo. Quando você começou a falar, você veio para a página da frente, meu amor. Eu não consigo entendi. ver os 39, eu só vejo 14 na minha tela. Tá, Pode falar, perdão, é que fica eu com tô, você. minha internet também aqui tá meio ruim. A questão que eu queria só entender, porque eu realmente faz muito tempo que eu não leio o estatuto, é, a gente pode fazer uma eleição sem presidente? Ou isso tá, a viabilidade que eu coloquei ali no chat foi isso, entendeu? É viável a gente fazer isso ou não? Por isso que a gente vai ter que indicar o presidente até o dia 30 deste mês. Olha o Então é cronograma. necessário, a pergunta era, é viável ou não é viável fazer uma eleição sem presidente? Porque Não, assim, não eu é até me viável. disponibilizaria de fazer uma força-tarefa de eleição até o dia 30. Entendeu? De fazer todo um processo, uma força-tarefa super mega gigante, com as pessoas que se dispusessem para fazer rolar, entendeu? Para fazer acontecer. Mas eu não sei se é viável, por estatuto. Eu acho que... Pelo estatuto que chama a eleição antecipada, é o presidente do Conselho, não é o presidente da FBT. Então, urgente é que o Conselho se organize e diga que é o presidente do Conselho. E o presidente do Conselho chama a eleição antecipada. Gente, conselheiros, do meu coração, pelo amor de Deus, dentre os que estão, escolham um presidente do Conselho, não tem as mesmas responsabilidades que o presidente da FBT. Sim. Então, acho que é mais leve, né? Até porque, né, professor, quem elege o presidente é o Conselho. Então, era isso que eu ia dizer. Eu gostaria de fazer agora 2 momentos que eu vou ter que sair, que eu tenho uma outra reunião. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte: primeiro, e por isso que eu citei o estatuto, eu acho que seria importante o Conselho definir um presidente temporário. Existe uma questão, eu lembro, por causa da questão da procuração do CPF da presidente ligado às atuações, né, de quem está à frente da instituição. A partir do momento que a presidente sai, isso fica muito fragilizado e pode dar uma merda muito grande, desculpe a palavra. Então, eu acho que imediatamente, eu digo assim, imediatamente sexta-feira, no máximo, o Conselho destinar um presidente interino, entendeu? Do Conselho. E, a partir daí, montar uma eleição. Eu acho, Lívia, assim, pela minha... Bom, eu e você somos da área da participação social, que fazer uma eleição em 30 dias, eu acho assim, tem um lado positivo, porque está todo mundo mobilizado por causa da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Isso não é difícil mobilizar. Agora, tem que criar edital, estatuto, organizar tudo isso, né? Quer dizer, em 30 dias você ter participação, eu faria um formulário Google e talvez estipular isso. Depois eu vou passar a palavra para você, Fabiano. Mas antes eu gostaria, já que nós estamos tendo essa oportunidade, e provavelmente o comitê de crise se extingue com a saída da presidente, eu gostaria de parabenizar a Raíssa pela coragem que ela teve até hoje, de deixar o CPF dela vinculado a uma instituição, com todos os problemas, com polícia, com mais de 35 BOs em nome da instituição, com o IDEC. Eu, particularmente, levei IDEC na Polícia Federal, o professor Reinoso acompanhou esse processo, todas as denúncias foram feitas, ela nunca vetou em nenhum momento nenhuma denúncia, e nenhum medo ela teve de que o CPF dela estivesse envolvido nas falcatruas históricas que nós herdamos. Raíssa, muito obrigado pelo teu trabalho, pela tua coragem, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não é bolinho, e parabenizo também aqueles que sobreviveram até hoje. Eu só estou vendo aqui a dona Laide agora como funcionária, mas eu senti falta da fala de vocês, dona Laide, porque a vida de vocês faz parte desse jogo, e eu acho que nós, enquanto estivemos Raíssa presidente, com todas as dificuldades, que são as convivências humanas, no momento, principalmente numa situação de caos, nós sempre procuramos respeitar vocês, sempre procuramos atender vocês, e vocês eram prioritariamente as pessoas à base, né? Quer dizer, aquilo, o cérebro, o que comanda, o que faz a máquina funcionar. Então, eu queria que vocês também tivessem esse reconhecimento, porque não é fácil você poder, inclusive, ser implicada criminalmente por questões como presidente de uma instituição absolutamente enrolada, e, lamentavelmente, a cada ano que passa, a gente tira esse novelo, mas aparecem mais problemas. Espero que agora, de alguma forma, seja resolvido. Parabéns, Raíssa. E obrigado também
porque a gente estava junto e foi uma luta muito pesada, e você nunca hesitou nenhuma das loucuras de enfrentar os problemas que vinham. Eu te parabenizo por isso, com muita verdade. Muito obrigada e parabéns a todos vocês, como a você, Reynoso. E gostaria também de deixar aqui, antes de eu sair, que eu vou ter que ir para outra reunião, muita saúde para o professor Turco. Eu soube pelo jornal da condição dele, eu não sabia que ele estava com Covid. Eu desejo todas as melhoras e todas as boas energias de cura para ele, que é uma pessoa que eu respeito muito e tenho uma grande admiração. Obrigada, gente. E depois vocês passem o encaminhamento aí, Liana, a gente, a Fabiana, aí a ata disso tudo, para a gente poder dar encaminhamento, tá, gente? Um beijo para vocês e mais uma vez, obrigada, Raíssa. Muito obrigada, Cris. Aí, tá bom? Valeu, Raíssa. Muito obrigada, Cris, pela fala. Só fazer um agradecimento, Cris, porque eu já estava aqui quase chorando, o pessoal ridicularizando a minha função. São 4 anos aí de muito suor. A despedida ser quem quer ser presidente ia ser muito terrível. Obrigada por lembrar do trabalho, do esforço que a gente construiu juntas, já desde Débora. Foram muitos capítulos na história desses 4 anos, muitos capítulos. E é isso aí, pelo menos eu saio agora alegre de ter com a minha saída feito voltar essa mobilização, feito a discussão sobre o Dulcina se tornar maior, que é a luta desses 4 anos. Gente, eu também me despeço, porque eu acho que é isso. Agora o bastão está em para vocês rapidinho, Liana, quebrando o protocolo. Quem diz que quem trabalha no governo ou no legislativo com cargo não trabalha, está errado. Eu começo em reunião com o despacho agora, só termino 1 da manhã. Um beijo para vocês. Vai lá, Cris, arrasa aí. Obrigada pelo seu trabalho geral, nacional. E é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar, então. A gente já está aí chegando nas 2 horas de reunião. Muito obrigada por todo mundo que esteve aí com a gente, que está aí pensando, articulando. Muito obrigada ao corpo docente, sim. É muito importante lembrar, né? Os professores estão com seus salários atrasados, eles estão com as férias as férias atrasadas, o 13º atrasado. Então, eles estão com, como sempre, são os mais prejudicados, e sem eles a gente não conseguiria estar trabalhando. Então, muito obrigada pela garra de vocês, pelo trabalho dedicado de vocês, empenhado, amoroso, né? Realmente, tirar o chapéu, assim, é muito amor que tem pela instituição, pela arte, pela cultura, e a cada um de vocês aí a gente segue. Pode falar, Fabiano. Vamos encerrar, então, com a fala do Fabiano. Organizar essa data. Então, segunda mantém às 19 horas, ou sexta-feira agora a gente já faz alguma coisa nesse sentido? Essa é a primeira pergunta. Acho que são 2 coisas diferentes. Desculpa. São 2 coisas diferentes, já para te interromper. Uma é a articulação que o Conselho precisa fazer até sexta-feira. Né? O Conselho precisa se articular. O Ariel, por exemplo, não esteve nessa reunião. O Cacá disse que tentou falar com ele, ele não esteve. Eu já pedi a convocatória dessa eleição e tudo mais, o Ariel ainda não se manifestou. Então, vocês têm que ter um trabalho aí com vocês, com isso, para na segunda vocês já trazerem soluções e notícias novas sobre esses encaminhamentos. Acho que é isso, né, Débora? Se você quiser contribuir também. Sim, exatamente, a gente pode ir construindo. Pode ser 19 horas, porque aí as pessoas que puderem um pouco mais tarde vai chegando, mas vamos tentar manter pelo menos esse mesmo grupo. As outras pessoas que não falaram, queria escutar muito pessoas maravilhosas que estão aqui, ex-alunos, a Aureli esteve por aqui. Eu acho que o Túlio... Zé Regino. Eu vi também, Zé Regino. Entendeu? Então, assim, a gente vai mobilizando essas pessoas e tentando manter para a gente ir evoluindo, gente. Porque temos, inclusive, um monte de coisa para encaminhar. Eu botei ali rapidamente, mas pode ser às 19. O Túlio fez uma pergunta, a indagação que deve ser de todos, se o presidente tem que ser indicado só pelo Conselho. Pelo que está escrito, sim. Ele não pode ser de fora. Ele tem que ser constituído desse Conselho. Então, por isso essa urgência de repente, atender a sua sugestão desse Conselho, indicar um interino até a construção da dissolução de todo o Conselho, uma nova presidência, um novo Conselho, diante de uma eleição de toda a comunidade. Se a gente não fizer assim, vai ficar capenga do ponto de vista jurídico. E depois a gente vai responder por isso. Então tem que ter um cuidado com esse detalhe. Tem pressa, a gente pode sim pedir prazo ao presidente ou ao Ministério Público
que se está se vencendo no dia 30, está se organizando, assumir um presidente interino e etc. Porque senão a gente não vai conseguir andar. Vai isso, a ideia é essa. Eu botei um cronograma no chat que a ideia é essa, eu vou só sugerir. Dia 19 e dia 26 tem que fazer 2 encontros que são relativos à Previdência interina. No dia 2 de agosto, a gente trabalharia o estatuto. No dia 19, a gente trabalharia mobilização. No dia 16, edital. Dia 23, comunicação. E dia 30, a gente lançaria o edital de convocatória para a nova eleição. A partir do edital que já existe aí. Essa é a ideia, por isso que a gente é possível fazer celeridade. Eu coloquei o cronograma aí no chat, é seguindo todo o rito. Entenda a preocupação do Reinoso com relação a ter a pessoa para assinar o documento. Por isso que talvez segunda-feira a gente já tenha que estar com esse nome de interino de presidência até novembro para a eleição prevista no estatuto ou na revisão do estatuto já apontar a antecipação da eleição face aos fatos que estão se passando nesse momento. Fabiano, eu vou fazer aqui vou interromper aqui sua fala para falar da importância disso já ser, assim, não pensar em novembro, porque novembro é um prazo do conselho, é um prazo de vocês. Nosso prazo é ontem. Acompanho. Tá? Nosso prazo é o mês que vem, nosso prazo é o semestre que vem, né? Então, assim, esse movimento todo está acontecendo agora, gente, foi iniciado em janeiro. A gente está desde janeiro tentando adiantar isso, tentando articular um novo conselho, tentando articular novos membros, né? Então, desde outubro do ano passado, como você sabe, né? Que foi a nossa última reunião presencial. Então, a gente já está há quase um ano tentando isso. Se a gente não fizer com o objetivo de ser logo uma modificação real, né, e o mais importante também, que isso não é protocolo, né, gente? É muito importante a gente lembrar disso, não é protocolo. A gente precisa trazer pessoas engajadas para resolver aqueles primeiros problemas que a gente estava falando lá no começo. Né? A gente precisa de pessoas que sejam articuladas para trazer dinheiro, para trazer recursos, para trazer parceiros, apoio, tá? Então é isso. Então acho que a gente pode encerrar. Pode falar. Vamos encerrar. Você tem que trazer também já essa decisão em ponto pacífico com vocês, a gente também referendar ou não a questão do vestibular, que não pode dormir com isso. A coisa vai ter que se decidir. A gente publicou a portaria de que não vai ter o vestibular. A princípio, a gente está trabalhando com não ter vestibular. Se nesses encaminhamentos vocês, como conselho, decidirem, entenderem que é mais importante a gente fazer, a gente faz um aditivo aí uma nova portaria, abrindo um vestibular atemporal e tudo mais, tá? A gente já começou o processo de rematrícula, a gente já está recebendo os alunos de transferência, de segunda graduação, tudo isso já está acontecendo. Mas esses encaminhamentos do futuro da nação, eu me sinto mais confortável de fazer com vocês no entendimento coletivo, tá bem? A dica do Reinoso com relação à sua permanência e a da Marina, eu acompanho totalmente, absolutamente, tá? Já digo de pronto. E você já, como sempre, já sabe me encontrar. No WhatsApp, mensagem, a gente dialoga muito rápido. É isso que eu queria falar. Obrigadão, prazer Obrigada, enorme. pessoal. Tanta gente boa. A gente vai tentar encaminhar uma ata a partir de memórias. Gente, quem quer receber, assim, quem a gente acha, eu acho que a gente tem o e-mail de todo mundo que está aqui, a gente facilmente chega, mas bota aí antes de sair seu e-mail no chat para receber o material. Tá. A gente vai continuar fazendo essa divulgação aberta das nossas reuniões, então compartilhem, convoquem as pessoas, falem nas salas de aula, falem com os colegas, entre os professores também, nos grupos que a gente tem da comunidade, é muito importante que a gente se articule. Muitíssimo obrigada por todos vocês, brigadão aos coordenadores, professores, diretores, Débora, beijo, gente. É isso, boa noite. Levante Dulcina, Dulcina vive. Isso, Dulcina vive. Uhum. Boa noite a todos. Vou pegar aqui o e-mail de vocês. Quem quiser ir colocando, pode colocar. Eu vou ficar aqui aguardando os e-mails, tá bem? O meu você já tem. Eu mando no seu particular, porque eu não sei colocar por aqui.
Que bom que você vai fazer. Tá bem, professora, obrigada. Eu cheguei agora porque eu estava no médico, no hospital. A gente gravou, gente, essa reunião, tá? Eu vou ver com o professor Rony como é que vai disponibilizar esse link, mas a gente gravou isso, e essas reuniões todas vão ser gravadas, porque isso é muito importante, é um processo absolutamente importante para a história da fundação, da faculdade. Então, vamos deixar tudo registrado, não só nas atas, mas também nessas gravações aí, aproveitando a ferramenta a nosso favor, tá bem? Ok. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada.